Fernando, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, e quando a gente começou a Nefroclínicas, há cerca aí de pouco mais de um ano e meio, 2 anos, a gente sempre quis trazer o braço educação para o DNA da empresa, né? Nós dois temos um lastro forte aí com isso, e eu falo que a Nefro Academy nasceu, o grande porquê dela é realmente unir, desenvolver a comunidade nefrológica através da educação, fazer esse networking. E como é que a gente faz isso? Né? Escutando nossa audiência, a gente recebe muito feedback bacana, críticas, façam isso, façam aquilo, e a gente vai moldando isso para, em última análise, ter um Nefrotalks, para, em última análise, ter o Nefro Expert, e quiçá que isso cresça e que a gente consiga tocar as pessoas e unir a comunidade nefrológica em prol de algo melhor, sempre com foco no nosso paciente, que não pode ser esquecido jamais. Né? Então, Isso aí, hoje, Natão. o tema escolhido foi até uma sugestão do Fernando, eu achei muito bacana, porque antes de você entrar, eu estava comentando, Fernandão, para quem gosta de ciência, hoje é um prato cheio, porque isso é raro na É, nefrologia, a gente tem um desenvolvimento de uma molécula, de uma droga, né, de uma classe que passou ali desde o mecanismo, passando por desfechos substitutos, desfechos secundários, até em última análise, ser coroada com desfechos clínicos, que é algo que a gente não vê todo dia. E eu acho que a gente vai falar um verdade. pouquinho disso aqui hoje. E é interessante, né, Netão, que isso aconteceu, por exemplo, no nosso caso, vivenciamos toda essa evolução de maneira mais crítica, né? Porque quando aconteceu, por exemplo, o mesmo processo com o ZIEC e BRA, a gente estava aí começando a vida médica, a Exatamente. vida científica, né? Então, não temos o mesmo olhar que tem hoje, a maturidade diferente, então, a forma de ver esse contínuo evolutivo dessa classe, ela foi muito interessante até nesse aspecto. Não sei se você já fez essa reflexão, né? Ô, Fernando, eu fiz questão de separar cronologicamente os principais estudos, inclusive deixei aqui para a gente uma colinha de N desfechos, se a gente precisar trazer para a nossa audiência, né? Muitos aqui já conhecem nomes, né? Como EMPA-REG, como Creedence, como DAPA-CKD, mas é bacana como isso aconteceu. E realmente eu não tinha essa formação que eu tenho hoje, tanto científica como você mesmo disse, em termos de maturidade, de perceber a história acontecendo debaixo do nosso nariz. Então, é Isso. muito bacana. E eu queria até começar, estava fazendo uma reflexão hoje mais cedo, assim, até muito pouco tempo atrás, o diabetes, eu não vou entrar no mérito inicialmente de nada dietético, mas o tratamento medicamentoso ele era muito focado na insulina, na questão de você ou dar insulina, ou você aumentar a produção de insulina, ou mesmo melhorar a ação dela através da resistência. Veja aí insulina propriamente dita, sulfonilureias e a metformina. E mais recentemente o foco deu uma mudada. Passaram a olhar para o outro lado da equação, passaram a olhar para a glicose, para o carboidrato. E nessa miríade de pesquisas surgem os inibidores da SGLT2. E eu queria começar pela base da ciência, que é o mecanismo. Como é que os inibidores da SGLT2 agem? Eu acho que você explica isso de uma forma extremamente pragmática, fácil de ser entendida, até porque é o seguinte, muita gente às vezes não consegue entender, fala assim, pô, mas o efeito na glicemia é relativamente modesto, e eu acho que isso aumenta a beleza do negócio. Como que algo que não trata tanto aquele principal desfecho substituto que a gente está mirando no diabetes e consegue, em última análise, a gente vai falar aí de desfechos renais, desfechos cardiovasculares. Então, Netão, mais uma vez eu vou trazer aqui para o nosso bate-papo aquela figura geométrica que eu gosto. Mais uma vez, o losango. Então, esse mecanismo, né, de ação da drogas, dessa classe de drogas, ele pode ser entendido em quatro vertentes. Vão ser os quatro vértices aí do nosso losango de mecanismo de ação.
Então, numa ponta, a gente tem o braço da hemodinâmica glomerular. Então, essas drogas, elas mexem na hemodinâmica glomerular, depois a gente vai conversar um pouquinho como, e isso resulta num potente efeito nefroprotetor. O outro é na hemodinâmica sistêmica. Então, essa droga também ela tem uma ação na hemodinâmica sistêmica muito a ver com a contração volêmica, a contração da volemia. Esse é um outro braço efetor muito importante do mecanismo de ação dessas drogas. O terceiro é o braço ou vértice metabólico. A gente vai conversar um pouquinho também sobre o efeito dessas drogas do ponto de vista sobre o prisma metabólico. E por fim, você tem um último vértice de ação, que é o vértice que eu vou chamar aqui de hipóxico inflamatório. Então essas drogas elas têm uma ação aí nessa regulação e contra-regulação da hipóxia barra inflamação renal. Então, do ponto de vista da hemodinâmica glomerular, o mecanismo de ação ele é muito interessante. A resultante dele já era conhecida, né? Então, a gente já sabia, desde os idos tempos da nefroproteção com o IEC-BRA, que reduzia a pressão dentro do glomérulo, do ponto de vista basicamente mecânico, né? Hemodinâmico, resultava em nefroproteção. Isso para nós não era novidade. Então, mexer na hemodinâmica, reduzir a hemodinâmica intraglomerular, a pressão dentro do glomérulo, era algo desejável e que, de fato, redundava em nefroproteção. Os IEC-BRA, eles fazem isso de maneira inequívoca, só que essa classe de droga, ela faz isso de uma outra maneira. Então, elas têm uma ação bastante importante nessa hemodinâmica do glomérulo, mas a ação delas é em outro sítio. Então, essas drogas elas vão agir em receptores, em cotransportadores de glicose e sódio, lá no túbulo proximal, na paz reta do túbulo proximal. E elas bloqueiam esses receptores, esses cotransportadores de glicose e sódio. E aí você tem um efeito glicosúrico. E como o sódio ele vai embora junto com a glicose, essa perda urinária de sódio, essa perda tubular proximal de sódio, acaba levando o sódio para a mácula densa, que é um sítio dentro do néfron, que funciona como um sensor de sódio. Então, toda vez que a mácula densa ela é exposta a sódio, ela deflagra uma série de mecanismos, principalmente mediada pela adenosina, que vão atuar lá na arteríola aferente. E eles vão promover essa contra-regulação, esse feedback, ele vai promover uma vasoconstrição da arteríola aferente. Toda vez que você tem uma vasoconstrição da arteríola aferente, que é um vaso de resistência, a pressão sistêmica se dissipa e não chega da mesma forma no glomérulo. A resultante disso é uma redução da pressão intraglomerular. A gente chama isso aí de feedback túbulo glomerular. Toda vez que esse feedback está ativo, a arteríola aferente está aberta. Então a pressão sistêmica ela se transmite para dentro do glomérulo. E toda vez que esse feedback ele é desativado, a arteríola aferente ela contrai, e ela é um vaso de resistência, a pressão sistêmica se dissipa e a pressão dentro do glomérulo diminui. No diabetes, isso ganha uma dimensão maior, né, então, porque no indivíduo diabético a carga filtrada de glicose é maior e às custas dessa filtração aumentada de glicose, você tem um aumento dessa absorção de glicose por meio desses cotransportadores. A glicose é muito absorvida porque ela está sendo muito filtrada. Por conseguinte, o sódio também vai junto. Então, numa situação de descontrole glicêmico, de hiperglicemia, o natural é que a mácula densa seja menos exposta ao sódio, por causa dessa hiperabsorção de glicose lá no túbulo proximal. Portanto, esse feedback que eu acabei de falar, ele está hiperativado num status hiperglicêmico. Portanto, a arteríola aferente está aberta e a pressão sistêmica é transmitida para o glomérulo. Essa hipertensão glomerular, ela deflagra uma série de consequências, dentre elas o barotrauma para o podócito. O podócito é uma célula altamente diferenciada que não suporta muito essa hipertensão
intraglomerular. E isso está na base da etiopatogenia da nefropatia diabética. A resultante disso a gente conhece, que vai ser a deposição de matriz colágena na intimidade renal. Portanto, a desativação do feedback tubo-glomerular, fechando a arteríola aferente, é um mecanismo de ação muito importante na nefroproteção que essas drogas elas produzem, né, então. E isso tem um correlato clínico, porque uma das maneiras do clínico captar a redução da pressão dentro do glomérulo é avaliar a proteinúria, a albuminúria, por exemplo. E essas drogas, de fato, nos estudos preliminares, você vai falar um pouquinho mais para frente, elas, de fato, reduzem esse importante desfecho substitutivo que é a albuminúria, que, em última análise, é um marcador dessa redução intraglomerular. É a ferramenta que nós clínicos temos de avaliar se essa redução foi efetiva ou não. Aí a gente falou desse vértice na pressão intraglomerular, mas eu falei também da pressão sistêmica, né, Neto? Deixa eu só fazer um comentário aqui, Fernandão, que eu acho que é interessante. Como que mecanismo é um negócio lindo, mas como que é perigoso também. O mecanismo de ação dessas drogas, em última análise, é muito parecido com a vasoconstrição que ocorre, por exemplo, com anti-inflamatórios, que também reduzem a proteinúria, reduzem a albuminúria. Só que um é nefroprotetor e o outro acaba sendo potencialmente lesivo para o rim. Então, a gente parte disso, mas a gente não pode se apaixonar por isso, por mais bonito que seja o mecanismo, principalmente explicado pelo Dr. Fernando Lucas. Até porque o efeito nefroprotetor final, ele é uma resultante de fatores que a gente está descrevendo aqui, a gente vai continuar falando um pouquinho, mas fatores talvez a gente ainda nem conheça, né? Sim. Então, o que de fato importa é um desfecho. É o que sai do outro lado, né? É o que sai do outro lado. Então, é a resultante final, né? A somatória de um sem número aí de eventos que vão resultar, é uma soma vetorial, né? Essa soma vetorial ela pode ou não ser nefroprotetora. E um dos vetores dessa soma é a pressão intraglomerular, mas eu diria que é um vetor maior, porque os IEC e BRA já tinham mostrado para a gente que isso era importante, e todas as outras tentativas de mexer no braço pleiotrópico inflamatório foram frustras, né, Netão? Sim. A gente, durante muito tempo, se apaixonou, né? Teve o bordoxolone, o avelzentão, uma série de drogas mexendo aí no braço pleiotrópico inflamatório, mas que, na verdade, não mostraram benefício. Então, parece que, de fato, é óbvio que ele não é o único, mas esse efeito mecânico, hemodinâmico, intraglomerular, ele é um vetor maior. Mas você tem um vetor também volêmico, vamos chamar assim, né, Netão, da hemodinâmica sistêmica, que essas drogas, elas bloqueiam essa absorção ou essa coabsorção do sódio junto com a glicose. Portanto, elas são natriúricas. Ela promove uma natriurese. E toda vez que você está diante de um fenômeno natriurético, você tem uma contração do volume extracelular. Então, esses pacientes eles contraem o VEC, particularmente o volume plasmático. Isso é uma coisa já bem demonstrada com essa classe de drogas. E isso tem implicações clínicas importantes que a gente vai discutir depois. Então, ela mexe na hemodinâmica do glomérulo e mexe na hemodinâmica sistêmica, fazendo uma contração do volume extracelular. Ela mexe também, como eu disse, na questão metabólica, né, Netão? Você também já tocou nesse assunto. É uma droga que reduz glicose, isso é fato, então ela tira a glicose da circulação sistêmica, vamos chamar assim, e joga ela fora na urina, e isso responde aí por uma queda da hemoglobina glicada nos pacientes, na maioria dos estudos, na casa aí de 0,6 até 1 ponto de queda na hemoglobina glicada. Então esse controle glicêmico proporcionado por essas drogas, ele é também bem demonstrado. Mais ou menos parecido com todos os outros hipoglicemiantes orais, a ordem de grandeza daí não é melhor que os outros, nem é pior. Ele age, de fato, nessa ordem de grandeza que eu acabei de descrever. Mas a questão metabólica ela não vai só aí, né? Então não é simplesmente julgar a glicose, julgar a caloria fora. Não, a coisa não é tão simplista, esse viés metabólico. Ela tem vários outros. Ela mexe, por exemplo, lá no cardiomiócito, ela mexe ali no equilíbrio energético.
do cardiomiócito a nível mitocondrial. é, São mecanismos bem complexos para a gente descrever aqui, mas o fato é que esse acoplamento energético, ou essa capacidade, é, 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 se a otimização do metabolismo energético acontece no cardiomiócito. Não é o principal mecanismo de cardioproteção, mas é um deles, por exemplo. Isso acontece também no rim, cara. Olha que coisa interessante. Esse bloqueio é, da, da, essa melhora metabólica que a droga faz, ela vai atuar aí, como eu vou falar um pouquinho mais à frente, na questão do consumo energético renal, que parece que é algo que tem também importância. Essa droga reduz ácido úrico, cara. Ela é hipouricemiante. Também a gente não sabe o que isso vai representar do ponto de vista clínico, mas é um efeito que também já está bem demonstrado. Ela melhora a resistência insulínica. Então, a resistência insulínica ela fica melhor controlada com essa classe de drogas. Ela age, por exemplo, na esteatohepatite não alcoólica, na NASH. Ela tem também, é muito provocado por esse braço metabólico da droga. Então, esse metabolismo energético barra sensibilidade insulínica, ele frontalmente atacado por essa classe de drogas. E, por fim, o quarto vértice do triângulo, cara, é a questão do consumo, do mecanismo hipóxico inflamatório. E aqui é uma coisa interessante, cara. Esse cotransporte sódio-glicose, né, então, ele se dá às custas de um grande consumo energético. Então, esse é um sítio renal no qual o consumo de energia é muito pronunciado. E na medida em que você bloqueia exatamente esse sítio de alto consumo energético, você melhora um pouquinho a questão da oferta e demanda energética renal. Então, a questão da hipóxia ela pode ficar mais bem equilibrada. Seria um mecanismo análogo a um beta-bloqueador, se a gente tivesse fazendo analogia com o coração. Essas drogas podem ser consideradas aí os beta-bloqueadores do rim, justamente por bloquear um sítio de alto consumo energético e equilibrar essa relação de oferta e demanda de energia. Por exemplo, tem insights interessantes, cara, mostrando que talvez essas drogas tenham ação na ira. No início achou que não, né, por causa do mecanismo depletor de volume, que pudesse piorar, mas já há uma série de evidências mostrando que talvez ela tenha benefício aí na renoproteção num contexto de injúria renal aguda, justamente por ajudar a melhorar essa questão do metabolismo energético e da hipóxia. E como se não bastasse, ela também bloqueia aquele RIF, aquele fator hipóxia induzível, que está também muito implicado ali na questão do estresse, da lesão induzida pelo estresse oxidativo renal. Então você vê que é um mecanismo bem complexo e que pode sustentar aí boa parte dos resultados que a gente viu ao longo dos estudos. E eu vou te falar que eu acho que é muito bacana essa sua explicação, já vi você dar algumas vezes, e deixar claro que não é simplesmente cuspir glicose, porque é o mais óbvio, né? Isso, Normalmente as exato. pessoas pensam, porque está colocando glicose para fora. Não, isso está acontecendo, mas não necessariamente é isso isoladamente que está dando o resultado global clínico. Isso Cara, aí. fizemos nosso alicerce. Estamos aí pronto para construir. Você já citou, ali no início do 2010, principalmente para cá, a gente começou a ver alguma coisa do ponto de vista de albuminúria, né? Que para quem não está acostumado com o termo, é um substituto. O fato de eu melhorar a albuminúria não me garante que eu vou impedir o paciente de ir para a diálise, que última análise é o que interessa para ele. Ele não está nem aí se a albuminúria dele está boa, se está ruim. A gente acaba, às vezes, se apaixonando por isso. Mas isso é um próximo passo. Opa, a gente vai criando provas do conceito e vai subindo essa escadinha da ciência. E aí, em 2016, tem um trabalho muito importante que foi o EMPA-REG. Foi o primeiro grande trabalho, no caso, com a empaglifosina, o desfecho primário, ou seja, o trabalho foi desenhado para desfechos cardiovasculares, mas ele teve um braço renal.
Nesse braço renal foram testados desfechos substitutos, no caso, conversão de micro para macroalbuminúria, dobra de creatinina, e aí a gente começa a entrar nos clínicos. Início de terapia renal substitutiva e morte por causa renal. E ali a coisa já chamou atenção, porque em termos absolutos, a taxa de desfecho foi 18% mais ou menos no grupo placebo e 12% no grupo intervenção, no caso da empaglifosina. Uma coisa que é muito impactante, eu não lembrava desse dado, eu revendo hoje o trabalho, eu não lembrava. A hora que a gente desmembra o desfecho substituto, o desfecho mais importante, que acaba sendo morte, ele foi pior no grupo empaglifosina. Mas todo o resto chamou muita atenção. E eu lembro de conversar, inclusive, com você, e falar assim, cara, você viu essa droga aí que estão começando a mexer agora? Esse troço parece que a coisa vai. Você lembra disso? E nesse momento, voltando lá no passado, Fernandão, como é que você encara, agora a gente tem já o que aconteceu 5 anos depois, você já percebia que podia dar coisa muito boa por aí? Então, Netão, na verdade, cara, num primeiro momento, eu te confesso que eu não tinha. Foi uma surpresa para mim. Esses desfechos renais, eles foram desfechos secundários, como você bem disse, mas eles foram pré-especificados, né? Então, isso limpa um pouquinho a barra. E me chamava a atenção, cara, a magnitude da redução relativa de risco, né? Então, eu vou te explicar por quê. A gente que está muito habituado com esse universo aí da medicina baseada em evidência, de estar destrinchando artigo científico, quando você vê uma redução relativa de risco muito superior a 20%, 25%, você fica a pé atrás, sem ler mais nada do estudo, concorda? A gente fica até um pouco preconceituoso com isso. E na época é o bom demais para ser verdade, né? É o bom demais para ser verdade. Em regra, funciona. Quando você vê uma coisa dessa magnitude, a probabilidade do acaso está atuando aí, ou de algum outro tipo de viés, é grande. Mas nesse estudo me chamou a atenção. É óbvio que o número, só para o pessoal ter noção, 39%. Isso, nesse primeiro momento eu achei que era um resultado devido ao acaso. Mas aquilo ficou. Fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque havia 3 possibilidades, cara, para explicar esse resultado. A primeira é isso, né? É um resultado falso positivo, vamos chamar assim, pelo menos a magnitude dele. A segunda possibilidade, cara, era. Porque você lembra dos estudos do IEC-BRA? Porque no IEC-BRA tem 2 estudos pivotais, né, assim, que são marcantes, que é o IDNT e o RENAL. Ordem de grandeza da nefroproteção, aí eu estou falando da nefroproteção maior, tá? Que são os 2 estudos mais importantes para isso. Essa nefroproteção maior, a ordem de grandeza é da casa aí de 16% a 20%. 16% no RENAL, 20% no IDNT. E a gente esperaria algo próximo disso para uma próxima droga nefroprotetora. E que, de fato, a nefrologia era muito carente, né? Então, assim, é o que a gente só tinha isso, né? Qual de nós aí não desejou ter no nosso arsenal terapêutico mais uma estratégia de nefroproteção? Mas quando veio esse número, fugindo muito aí da redução relativa de risco do ZIEC-BRA, eu achei que a gente estava num caminho que isso aí era um bom demais para ser verdade. Até que veio, você vai comentar aí, pouco tempo depois, o Canvas, né? Exatamente. 1 ano depois, o Percovit, que está muito envolvido nesses trabalhos com inibidor de SGLT2, publica o Canvas. Curiosamente, todos esses trabalhos publicados na New England. Né? Ela capitaneou todo esse histórico. E o número é idêntico. Na verdade, dá uma diferença. Um é 39. O Canvas foi 40. 40% de redução. Também num desfecho composto substituto. Mas teve um detalhe muito importante. Primeiro, né? O Canvas foi com a canaglifosina, enquanto o EMPA-REG com a EMPA. Só que no grupo intervenção teve um número maior de amputações. Algo na casa de 2 vezes mais amputações no grupo. Isso gerou um barulho grande em relação
ao potencial benefício versus o dolo. Você lembra como é que você trouxe isso? Você já usava naquela época? Como é que você estava flertando ainda com a droga? Assim, diretamente não, a maioria dos casos que eu pegava a essa altura eram oriundos dos colegas endocrinologistas que, muito com o viés aí do controle glicêmico ainda, já estavam usando em maior escala. Mas do ponto de vista de nefroproteção ainda não tinha lançado mão. Mas com o Canvas e com essa redução relativa de risco superponível, cara, eu falei, opa, pode ser que a coisa realmente tenha sinal de fumaça, né? A gente pode estar diante aí realmente de uma outra classe nefro protetora. Mas, mais uma vez, me chamava a atenção a magnitude da redução relativa de risco. Aí, cara, eu comecei a ficar mais atento com a possibilidade dos mecanismos não hemodinâmicos, né? Então, eu falei, tá, talvez o principal vetor de nefroproteção, como o ZIEC e BRA, porque se só fosse isso, eu esperaria uma redução relativa de risco próxima, entende? Sim. Se ela reproduzisse o mecanismo. Mas como era uma coisa de maior magnitude, falou, talvez esses outros mecanismos, né, atuando aí na hemodinâmica sistêmica, atuando na parte metabólica de forma mais ampla, inclusive no metabolismo celular, mitocondrial, vamos chamar assim, e no mecanismo hipóxico inflamatório, a gente possa estar diante aí de uma droga que seja de fato nefroprotetor e que essa nefroproteção tenha uma magnitude até maior. Porque como os IEC e BRA, eles realmente se consolidaram como uma estratégia nefroprotetora, em ciência é assim, né? Toda vez que você tem um benefício, é muito mais difícil você conseguir um benefício subsequente, incremental, né? Inclusive do ponto de vista de demonstração, que a probabilidade de ganho incremental ela é pequena, então, quanto mais você vai melhorando, mais difícil continua esse processo de melhora, e os estudos têm que ser cada vez maiores, mais robustos, para eventualmente mostrar diferenças pequenas. Mas aí houve uma quebra de paradigma e o Canvas mostrava também o sentido a percorrer, vamos chamar assim. E essa eu gosto muito de usar para os residentes a explicação seguinte: é muito mais fácil você demonstrar benefício quando o mato está alto. Quando a coisa Isso. já está arrumada e tal, o cara vai chegar e falar assim: o que você fez? Mesma coisa, mudou nada. E às vezes você deu aquele tapinha e realmente essa classe de drogas veio para balançar nesse sentido que você já colocou. Agora, 2018 foi só um. para destacar um pouquinho, porque também foi muito destacado esse efeito de amputação de dedos, né, no estudo Canvas. E aí, quando você ia lá fazer uma análise mais granular, vamos chamar assim, dos estudos, eram aqueles pacientes mais vasculopatas, com artropatia de Charcot, né, aqueles pacientes já com a neuropatia periférica mais importante. Então, para esses pacientes, talvez a essa altura a gente devesse ficar mais atento com a prescrição dessa classe de drogas em função desses fenômenos isquêmicos periféricos, né? Então, é algo que na época, de fato, me preocupou. E isso é engraçado porque isso deu um barulho muito grande e apesar dos benefícios que já vinham sendo demonstrados mais do ponto de vista cardiovascular, isso deu um certo. Apagou-se um pouco aquele fogo da droga. 2018 foi um ano mais morto, não teve grandes coisas. 2019 vem o Declare Time 58, que é o primeiro trabalho grande com a DAPA. Trabalho com desfechos renais secundários também positivos. E no mesmo ano chega o Credense, também com Percovit, encaminhando aí o trabalho. Aí a gente já está falando de um trabalho grande. Deixa eu pegar aqui no N para o pessoal, certinho. 4.401 pacientes. Quando é que você vê isso na nefro, Fernando? 4.000 Não, pacientes randomizados. lembrando, né, Netão, só para a gente reforçar essa contextualização excelente que você está fazendo, até esse estudo de Clare, o objetivo, na verdade, primário não era estudar a nefroproteção. A Sim. nefroproteção estava no bojo dos estudos, mas geralmente, em todos eles, como desfechos secundários, né? Então, o estudo Credence, ele é o primeiro que avalia o rim como o protagonista, né? Exatamente. E aí ele pega pacientes com doença renal crônica que a maioria das vezes são excluídos dos estudos, né? Num padrão de diabetes, ainda com clínico bem amplo, 30 a 90,
mas testando a canaglifosina versus placebo, e aí com desfechos primários renais. E aí vem uma redução de risco relativo de 30% no grupo canaglifosina. Então, um pouquinho menos do que a gente vinha vendo, mas ainda muito impactante, sem qualquer diferença naquilo que dava medo, que era amputação e já vinha se falando em fratura. Então, esse estudo cai no mundo da nefrologia, eu acho que no mundo de modo geral, como uma bomba, né? Eu lembro que quando eu li esse estudo, eu falei, caramba! Só que ele tem um problema, não sei se você lembra, que ele foi parado. Ele foi, me fugiu o termo aqui agora, quando o estudo Truncado. é truncado, ele foi truncado. E aquilo ali, eu falei assim, será que precisava truncar? E ele foi truncado com um número de desfechos que ainda não dava aquela robustez científica total. Mas nesse momento aqui, eu que também estava muito parecido com você, recebendo pacientes que usavam a droga prescrita por muitos endócrinos, que acabam encaminhando para a gente, eu passei, falei, não, peraí, eu acho que talvez caiba aqui nesse paciente. Ô, Netão, e Talvez aí caiba vai. aqui. E você é um cara que fala muito aí nas suas aulas, nos seus cursos, talvez valha a pena a gente abrir uma janelinha aqui para falar um pouquinho sobre interpretação de estudos científicos, só um cheirinho, que é assim, quanto que você valoriza uma redução relativa de risco, né? Esse é um cenário interessante porque, como eu disse, a nefroproteção com o IEC-BRA, ela já era uma realidade. Então, o risco basal de um paciente usando IECRO ou BRA, do ponto de vista de desfecho renal principal, ele é menor. Esse paciente já parte de um risco menor. Então, para uma outra droga mostrar um benefício semelhante numa situação que o risco já estava, o risco absoluto basal já estava reduzido, o risco relativo, a redução de risco relativo dela ser mais alta. Sim. Porque senão o potencial líquido de nefroproteção seria menor, entendeu? Então foi exatamente o que aconteceu. Então, do ponto de vista prático, embora na largada o risco desses pacientes ele já é menor, porque eles já estão bloqueados no tema renina, angiotensina, aldosterona, a redução relativa de risco é maior. Então, a resultante líquida de nefroproteção ela pode ser igual ou até maior do que o bloqueio com o sistema renina-angiotensina. Isso é um conceito interessante. Como é que você E eu usa a acho, redução relativa de risco? eu falo que isso é muito importante, que tem gente que às vezes nem se preocupa, não tem esse conceito bem fundamentado, mas o que importa para o indivíduo acaba sendo a redução absoluta de risco. Isso, em última análise, é o paciente de alto risco, quando ele tem uma determinada intervenção que funciona, o potencial benefício dele acaba sendo maior do que naquele de baixo risco. Então, um cara que tem um risco de infartar em 10 anos de 50%, o benefício da estatina é muito maior em termos absolutos do que no sujeito que tem 5%. O que não significa que não funcione em uma ou em outra situação. A questão é se vale a pena. Agora, a gente baliza o quanto esse delta absoluto vai cair justamente pela redução de risco relativo. E aí você pegar o 30%, principalmente num paciente que ainda é de alto risco, poxa, isso aí é o que você falou, né? A resultante final pode ser uma bela de uma queda no risco de não é proteinúria, é de ir para diálise, é de morrer. Então a gente está falando de algo bem importante. E aí, Fernandão, em 2020, o fatídico ano, teve o DAPA-CKD, também um trabalho com quase mais de 4 mil pessoas, estou olhando aqui, 4.304 pacientes randomizados, com clearance um pouco mais baixo, 25 a 75, pacientes de alto risco cardiovascular e renal, também testando desfechos renais com desfechos primários e também a gente tendo um benefício bastante importante. Deixa eu pegar o número exato aqui. O hazard ratio foi de 0,61, ou seja, beirando de novo os 40% na redução de risco relativo. Então, acho que de uma certa maneira, Fernando, isso dá uma dimensão de como que ciência deve ser interpretada, com cautela, valorizando tudo que está acontecendo, sem trocar os pés pelas mãos, sabendo que olhar para trás é muito mais fácil agora,
do que a hora que você está no meio da nave em voo, né? Mas o que foi sua impressão do DAPA CKD? Foi realmente assim, esse troço não tem muito erro. E vou até te ampliar a pergunta, é um efeito de classe? Então, assim, tudo indica que ele é um efeito de classe. Existem algumas, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, sobretudo em relação aos para-efeitos, né, os efeitos colaterais, pode ser que tenha alguma diferença, mas em relação aos desfechos de eficácia, tudo indica que é um efeito de classe. Lembrando, então, que nesse ecossistema das evidências, essas drogas também têm uma ação aí na cardioproteção, nós estamos falando muito da renoproteção, né? Mas em paralelo houve também publicações bem feitas, robustas, relacionadas à cardioproteção e mostrando um efeito cardioprotetor, sobretudo em relação à mortalidade, à redução de mortalidade cardiovascular, e aí, sobretudo, a mortalidade relacionada a eventos relacionados à insuficiência cardíaca. A mortalidade relacionada a evento aterosclerótico, AVC não fatal e AM não fatal, isso parece que elas não impactam de fato. Ela está muito centrada no benefício na ICC, na insuficiência cardíaca, e aí, muito provavelmente, por essa questão do controle volêmico que a gente mencionou, pode ter alguma coisa relacionada ao metabolismo energético, mas a questão volêmica me parece um vetor principal, né? Então Deixa eu dar um como número aqui para você, Fernando, até vai lá. para contextualizar. Tem uma bela revisão sistemática do Lancet de 2019, que avaliou tanto desfechos cardiovasculares quanto renais, basicamente nesses três grandes randomizados, que eu citei, esses três últimos, e para eventos cardiovasculares maiores, a redução de risco foi de 11%, bem aquém do que a gente vê com a nefroproteção. E um desfecho composto de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, aí você já tem um benefício de 23%, corroborando isso que você acabou de citar. E basicamente capitaneado pela redução nas internações por ICC. E aí lembrando, então, que o DAPA, que foi um estudo dentro daquele conceito que a gente discutiu no último NephroExpert, né, que é o conceito bayesiano das evidências. Então, assim, é muito provável que a partir de agora, tendo em vista os resultados do DAPA, que seja fútil a gente discutir o potencial nefroprotetor dessas drogas, tá? Então, elas são nefroprotetoras mesmo. A questão agora é o nefrologista inserir essa classe de medicamentos no arsenal terapêutico. Lembrando que o DAPA, ele incluiu aí 1/3 de pacientes não diabéticos, então ampliou um pouco o conceito, né, Neton? Então, ela não nefroprotege só em diabéticos. Nos nefropatas não diabéticos proteinúricos, ela tem uma ação. Então, dentro desse ecossistema, eu dividiria a inserção dessas drogas em dois grupos. Elas vão ser benéficos para os pacientes diabéticos em geral com comorbidade cardíaca do tipo insuficiência cardíaca, e vão ser benéficas para os pacientes com doença renal crônica proteinúrica. Então, diabético com ICC como comorbidade, esse é um grupo que se beneficia particularmente dessa classe de drogas, e os pacientes com doença renal crônica proteinúricos, tá? É provável que ela também funcione nos pacientes até no extrato da normoalbuminúria, mas do ponto de vista de força da evidência, a gente fala com mais convicção aí em relação aos pacientes com DRC proteinúricas diabéticos e não diabéticos. O Fred fez uma pergunta aqui, né, Netão? Na verdade, é um efeito, de fato, somatório, aditivo, né? Então, os pacientes estudados, eles já estavam no grupo controle, no grupo intervenção, usando a terapia padrão, que é o bloqueio do sistema renina-angiotensina com o IE-cobrar. Então, os inibidores, eles são adicionados, em regra, ao bloqueio do sistema renina-angiotensina. É claro que há particularidades, há cenários que isso não vai acontecer, mas como conceito, seria aí uma estratégia adicional, incremental ao bloqueio do sistema renina-angiotensina, você potencializando aí a nefroproteção. E aí fica legal, né? Porque você vai reduzir a pressão do glomérulo em duas frentes. Então, você, com a inibição GLT2, você está agindo na arteríola aferente,
E com o ZIEC-BRA, você está agindo na eferente. Então você tem um claro efeito aditivo e talvez até sinérgico aí do ponto de vista de nefroproteção. Você adiantou aqui a pergunta do Dr. Saulo Alencar, se a gente já começou a usar ISGLT2 em renais crônicos sem diabetes. Você acabou já respondendo. E a Tereza está perguntando aqui, hipoglicemia em quem não é diabético? A droga tem uma ação que em si protege contra a hipoglicemia, porque ela depende aí da filtração glomerular da glicose. Então é uma regulação intrínseca, né? Então são drogas que normalmente não provocam hipoglicemia nem em pacientes diabéticos. Nesse aspecto elas são bem seguras. E aí, você já deu um ampassã em quem usar, eu concordo plenamente com você, mas uma dúvida que paira muito é, ok, no renal crônico, até quando usar? Tem algum Então, clearance que a gente vai usar como assim, ó, daqui para lá passa a ser mais questionável? então parece que a gente tem de fato um ponto aí que está ficando cada vez mais claro para nós, né? Então, que é algo em torno de 25 ml por minuto taxa de filtração glomerular. Menos que isso, você não deve usar. O DAPA-CKD chegou até em 25, então ele forçou um pouquinho mais a barra, e mesmo nesses tratos de pacientes com função mais reduzida, até 25, a droga foi protetora. Show de bola. Eu falo que nem tudo são flores, né? Remédio é remédio. Então, tem alguns cuidados, a gente já acabou citando alguns deles aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu vou já começar falando de um aqui, baseado nessa hipovolemia que a droga acaba causando, e de uma certa maneira ela está ajudando por um lado, mas tem relato de ira com essas drogas. Engraçado, né? Que tem estudos em ira, mas você tem relatos de pacientes com ira usando essa medicação. O que você usa nesses pacientes para falar assim, não, daqui para frente eu não vou, para tentar minimizar esses casos de desidratação relacionados à droga? Então, como eu disse, né, Netão, essa inibição do cotransporte sódio-glicose vai provocar esse efeito natriúrico. E a natriurese é o responsável aí pela contração do volume extracelular. Então, tem alguns cenários que você tem que ficar esperto por causa dessa contração de volume. Lembrando que ele vai agir lá no túbulo proximal. Então, diuréticos ou natriuréticos que agem em túbulo proximal, em regra, são diuréticos fracos, né? Então, ele não é um diurético de fato potente, mas pode ter um efeito hipotensor volume dependente, e isso pode ser particularmente importante em pacientes idosos, com predisposição à hipotensão postural, aqueles pacientes diabéticos, desautonômicos, o velhinho sincopante, né? Que você já acompanha, sabe aí dessa condição clínica de hipotensão postural, desautonomia. Esse é um grupo que você tem que ficar atento. Quando eu começo, em regra, eu diminuo a dose do diurético que ele estiver usando, se for o caso. Entendeu? Então, diminuo pela metade a dose do diurético, vou acompanhando mais de perto. Essa azotemia pré-renal de fato ocorre em alguns pacientes. Então, você começa a droga, então, alguns pacientes têm de fato uma redução da perfusão renal, um aumento desproporcional de ureia, comparado com a creatinina, desproporção ureia-creatinina, falando a favor aí de um mecanismo azotêmico pré-renal. Então, isso a gente vê na clínica. Tá? Então, é ajuste volêmico muito parecido que a gente faz com a diurético terapia em geral, mas muito cuidado com o velhinho sincopântica, por causa do risco aí de hipotensão postural e queda. Lembrando, né, que dentre aí os efeitos colaterais dessas drogas, está o aumento de risco de fratura. E um dos mecanismos aventados é exatamente a hipotensão postural barra queda. Parece ter um efeito no osso também. Essas drogas parecem diminuir a densidade mineral óssea, isso aumenta o risco de fratura, mas o mecanismo de queda, capitaneado pela hipotensão postural, ela é importante. Então, ficar atento com isso aí. Show de bola. O Dr. Eduardo Senra, grande endócrino lá de Santa Catarina, inclusive os trabalhos demonstram uma piora da função renal inicialmente, que se reverte ao longo do estudo, quando passa a desacelerar o declínio da função renal. Exatamente o que pode acontecer com o IEC-BRA.
É A questão é, exatamente isso. isso é inclusive um marcador de efeito, né? Ótima pergunta, Eduardo. Isso é um marcador de efeito da droga, é o que você espera de fato com a droga. A questão é a magnitude, né? Então, em média, ela vai cair aí, a taxa de filtração glomerular deve cair algo em torno de 5 a 6 ml por minuto. Se cair muito mais que isso, você fica atento, porque aí você pode estar diante de um resultado não esperado. O esperado é uma queda em torno aí de 5 a 6 ml por minuto de taxa de filtração. É o Mas é o que você famoso deseja, ups, né? passou, né? Exatamente. Fernando, a gente já citou aqui a questão das amputações, né? Principalmente do estudo com a cana, e eu acho que a sua colocação é perfeita. Naquele cara que é vasculopata, não é só com a cana, eu tenho um certo receio de estar usando essa medicação, mas tem um efeito colateral que é bastante frequente, que a gente vê com muita. Eu vejo isso virtualmente, acho que toda semana, que é a infecção urinária. É só em relação Principalmente. à amputação, né? Então, é o vasculopata com aquele pé diabético mais complexo, Sim. com artropatia. Esse é o perfil do paciente que eu acho que você não deve É o que está começar, entendeu? limítrofe, né? É que a gota está lá, Limite, faz a diferença. exatamente. É isso aí. Infecção urinária, você também vê um bocado no seu consultório? Então, cara, infecção urinária é uma coisa interessante, porque no início a gente achou que fosse um problema maior, né, cara? Inclusive no Emparreg teve um aumento, teve casos de sepsis urinária na descrição dos efeitos colaterais, mas com as evidências acumuladas, inclusive tem 2 ou 3 boas meta-análises abordando o tema, não foi nem diferente em relação ao grupo placebo, a incidência de infecção urinária. Pelo menos a infecção urinária é complicada. E na prática, cara, a gente não vê muito isso mesmo não, sabe, Netão? O que eu destaco para nós aí, do ponto de vista prático, de prescrição? São 2 cenários, né? É aquele paciente ou aquela paciente que já vinha com histórico de TU de repetição e chega na sua frente para você tomar a decisão de prescrever ou não. Então, se aquela paciente, eu falo paciente que é mais comum em mulher, preencher critério para quimioprofilaxia, eu sugiro começar a quimioprofilaxia primeiro, aquelas pacientes que estão com ITU ativa, né? E num segundo momento você começa a droga. E naquelas pacientes que vão desenvolver a infecção urinária após a droga, eu não tiraria de cara, principalmente se o benefício for muito grande. Então, só tiraria naqueles casos de infecção de repetição, tá? Ou então, pacientes com fatores de risco para infecções complicadas. Por exemplo, bexiga neurogênica, resíduo urinário muito aumentado, histórico de TU complicada passada. Então, para essas aí, é um cenário mais problemático. E um problema que é mais comum são as infecções micóticas genitais, né? Então, a vulvovaginite ou a balanopostite fúngica, isso acontece com uma frequência maior com essa classe de drogas, mas também não é motivo para desprescrever de cara. Em boa parte dos pacientes, você faz um primeiro tratamento e depois, sobretudo aqueles diabéticos, começar o tratamento com a glicemia muito descontrolada, depois que você consegue um melhor controle glicêmico, essas infecções tendem a se arrefecer um pouquinho. Então, um pouco de parcimônia também, você não precisa tirar necessariamente a droga. Naqueles casos aí de infecções micóticas de repetição, obviamente a droga precisa ser suspensa. O Eduardo está citando aí que ele vê muito candidíase, a Tereza falando que não vê tanto nem infecção bacteriana nem candidíase, idem para a Érica. E quando eu falo em infecção urinária, eu estou me referindo principalmente à candidíase, né? Uma infecção urinária não necessariamente bacteriana. Mas eu vejo com uma frequência até bem razoável, viu? Não é infrequente eu ver, não, mas concordo com o Eduardo que é mais frequente, e é o que a literatura também mostra, que a infecção micótica ela está na frente. Uma coisa rara, mas que eu já tive a oportunidade de ver um caso e quero, se Deus quiser, não ver nunca mais, é cetoacidose euglicêmica. Você teve a oportunidade de ver algum caso, Fernando? Aquele paciente que tem lá uma insulina basal baixa e que aí nessa situação onde você coloca a droga, ele acaba desenvolvendo uma cetoacidose não clássica, né?
Esse é um caso bem importante, né, Tom? Lembrando que essa classe de drogas, ela promove um desbalanço insulina-glucagon, então todas as condições é, insulinopênicas ou desencadeadoras de cetose, você tem que ficar atento com a prescrição dessas drogas. É raro, mas é muito grave, é uma condição que tem uma taxa de mortalidade atrelada a ela, o reconhecimento nem sempre é fácil, porque como você bem disse, esses pacientes não ficam severamente hiperglicêmicos. O clássico aí é um caso de cetoacidose com glicemia menor que 250. E aí você vai muito pela sintomatologia, principalmente gastrointestinal. É o paciente que não está bem, com mal-estar geral, uma queda de estado geral, com náusea e vômito de repetição, dor abdominal, eventualmente dor torácica. Então, esses pacientes, você tem que ter um alto grau de suspeição para cetoacidose euglicêmica. E a droga precisa ser prontamente retirada. Os fatores de risco são esses que a gente acabou de descrever, né? São situações insulinopênicas. Então, o diabetes tipo 1, você recomenda que não se use esse tipo de droga nos pacientes com diabetes tipo 1. E no tipo 2, insulinopênico, também não. Lembrar das condições indutoras de cetose, né? Então, grandes cirurgias, infecções maiores, uso de contraste iodado, né? Então, esse protocolo aí para os dias doentes, vamos chamar assim, ele precisa contemplar a retirada dessa classe de drogas. Precisa lembrar disso, né? Então, os nefrologistas hospitalistas, os clínicos, eles têm que lembrar aí de desprescrever essa classe em toda condição de enfermidade aguda, por causa do risco de cetoacidose, e tem um alto grau de suspensão. É o paciente que não vai bem. Então, no velho, confusão mental, e o que chama muita atenção é a sintomatologia gastrointestinal. O caso que eu tive, por sorte, a Janaína Kenny, endócrina aqui de BH, tinha tido um caso, a gente tinha discutido esse caso, e assim, 20 dias depois apareceu um paciente para mim, exatamente o que você está descrevendo, muita náusea, vômito, mal-estar, e usando na época a empaglifosina, ficou ruim pra caramba lá no hospital, mas felizmente saiu. E aí vai uma dica daquela famosa dica, aquilo que não está no livro. O que eu faço para todos os pacientes que eu vou iniciar essa classe de drogas? Eu doso peptídeo C. Por quê? Porque aquele paciente diabético, que é o clássico que a gente acaba começando, para eu saber se ele é insulinopênico ou não, é a maneira mais prática que a gente tem. Então, é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia na prática. Eu Boa. vou aproveitar a pergunta do Carlos Queijo, lá de São Paulo, perguntando da experiência no uso desses glicosúricos em hiponatremias. Não, não, não tem. Eu também não tenho, Carlos. Nunca vi. Se você tiver alguma experiência, manda pra gente aí. Eu também não tenho absolutamente nenhuma. Lembrando assim, estou pensando aqui do ponto de vista, essas drogas, elas são diuréticos osmóticos também, né? Porque ela está bloqueando a absorção de glicose. A glicose ela vai funcionar como um osmol efetivo, além de um natriurético. Então, você tem diurese osmótica e natriurese. Então, o clearance de água livre é maior. Então, então nesse sentido, pode ter algum impacto na hiponatremia, sim. Na melhora da hiponatremia, porque se aumenta o clearance de água livre em função de um mecanismo de diurese osmótica, que a gente lembra muito do efeito natriurético, né? Mas ele tem, de fato, um aumento do clearance de água livre. Pode ser nesse sentido que ele está perguntando. Pode ser, mas assim, nunca li nada assim a respeito, e olha que é um tema que eu já estudei um bocado, nunca vi comentários na literatura. Depois, se você tiver, me manda, Carlos. Eu acho que o que faz sentido mesmo pode ser mais um braço aí para se pensar nesse tipo de droga. Última coisa que eu queria falar, Fernandão, com relação a risco, é disfunção hepática. Você já citou aí a questão das fraturas, que acabou não aparecendo de forma significante nos trials que usaram os desfechos renais como desfecho primário, mas e disfunção hepática? Você tem alguma experiência? Você viu? Isso tem descrito na literatura, mas para te falar a verdade, eu não lembro nem de alteração de TGO-TGP, Não, aquela coisa assim discreta. acho que é um Não lembro. efeito assim, menor, né? Então, isso não é uma coisa importante. Lembrando, só um outro detalhe em relação à infecção urinária bacteriana, tá? ITU. Parece, a gente não sabe se isso vai se confirmar, mas parece que é um efeito mais pronunciado com a DAPA, tá?
E aí, naqueles pacientes que têm histórico de ITU, eu sugiro não usar a dapaglifosina, usar a EMPA ou a cana. Foi a única das glifosinas que, de fato, mostrou aumento da frequência de TU bacteriana. E não é uma situação incomum, viu, Netão? Por exemplo, é a paciente idosa bacteriúrica assintomática que você nunca tratou e você está no dilema de prescrever ou não. E aí? Entendeu? Então, então, fica uma dica. Se você optar, talvez seja melhor não prescrever a DAPA. Então vamos até aproveitar que você já citou aí a questão da DAPA. Tem basicamente no mercado brasileiro a EMPA, a cana e a DAPA. Você tem alguma preferência naquele paciente que, num primeiro momento, não tem contraindicação? Você parte de alguma e por quê? Então, eu tenho usado mais a DAPA e a EMPA por causa desses efeitos que ficaram na nossa cabeça com Canvas, né? Com a cana glifosina. Mas tudo indica que os efeitos de segurança, Netão, são de classe mesmo. Eu prescrevo mais a DAPA, tá? É o que Eu também prescrevo mais a DAPA. Para quem não conhece, é o Forxiga, que está no mercado. Normalmente, a dose clássica dos trabalhos é 10 miligramas por dia. Você tem descrições de usar uma dose menor de 5. Teoricamente, tem no mercado, mas você normalmente não acha. Então, se você vai dar uma dose menor, normalmente você tem que mandar partir o comprimido. Lembrando que nós não temos conflito de interesse, né, Tom? Importante. Zero. Graças a Deus, zero. Importante. A empaglifosina, o Jardiance, dose inicial 10 miligramas, chegando até 25, normalmente. A cana, o Invocana, 100 a 300. E tem uma nova surgindo aí, que não chegou no Brasil, que é a ertuglifosina, que saiu um trabalho agora, recentemente, mostrando o desfecho positivo cardiovascular, mas esse não mostrou desfecho renal. Teve uma tendência favorável ao rim, mas curiosamente não deu desfecho renal. Essa é o Steglatro, a gente ainda não tem ele no Brasil. Então fica a dica dessas três aí, a EMPA, a cana e a DAPA. Eu acho que até por influência do DAPA CKD também, eu acabo usando mais a DAPA. A EMPA não tem um trabalho em doente renal crônico e a cana ficou essa murrinha, né? Fica aquela coisa fungando no cangote. Eu acho que é muito por causa disso. Mas também não teria o menor problema de usar nenhuma das outras 10. Não acho que seja uma coisa da cana. Eu acho que realmente é de classe. Quando você começa, você faz um review com quanto tempo do paciente? Também 3 meses após. Salvo nesses pacientes com maior risco, né? Tipo velhinho sincopante, né? E esse eu tendo a acompanhar clinicamente mais de perto, principalmente com o olho aí na hipotensão postural sintomática. O horário preferido esse independente dele estar usando, né? Esse independente de estar usando, exatamente. Mas esse pulo do gato, às vezes, de ajustar o diurético, isso é interessante, entendeu? Então você faz uma redução inicial aí do diurético que ele estiver tomando, que você ganha uma janela mais confortável para prescrever e às vezes num segundo momento você progride de novo a dose, entendeu? Isso é uma dica prática aí. Outra coisa que eu acho que merece ser olhado, porque às vezes a gente esquece, né? É custo, né, Fernandão? Porque são drogas caras. Então, se você pode chegar para o seu paciente e falar assim, você tem 3 opções. Dá uma olhada no que você consegue em termos de valores. O que você conseguir mais barato, a gente parte dela. Também não seria nenhuma má ideia fazer isso, não. Galera, estamos chegando aí, até estouramos nosso tempo hoje. Lembrar aqui para vocês que nós temos uma vaga para o Nefro Expert no final de semana. Então, se você tem interesse, corre no link da bio, clica lá, uma imersão sensacional, sábado e domingo, aqui em BH. Eu, Fernando, Stan, da Nefropatologia, Marisa, uma turma da pesada, tá vendo aí Daniel Mendes acompanhando. Daniel daqui a pouco tá sabendo nefrologia mais que nós, viu? Prescrevendo. Exatamente. Então, para quem quiser, a gente vai estar discutindo a nefrologia do ponto de vista prático, sem deixar a ciência de lado, mas também discutindo temas como gestão, marketing, inovação, finanças. Domingo, mentorias, pequenos grupos para a gente conversar e tirar dúvida. Todo mundo sai de lá com algo para fazer de novo na segunda-feira. Vai ser uma experiência
única, você não pode perder. Doutor Alisson do Bem está indo pela segunda vez. Grande Gostou Alisson. tanto que Show vai de estar lá bola. conosco. Ele vai ver muita coisa diferente. Algumas coisas são fixas, mas muita coisa diferente. Tenho certeza que você vai gostar. Quem quiser Ó, aproveitar. Edneia na me área devendo. também. Edneia tá me devendo. Vi aqui. Oximi, ó. Oximi Nossa, também. Tudo minha boa. amiga, doutora Cristina Fará, também grande endocrinologista. Público seleto hoje, viu, Fernandão? Muito bom, muito bom. Foi muito legal. Acho que deu para a gente passar um pouquinho da nossa experiência aí e fazer esse recordatório histórico de algo tão bonito que é ver a ciência chegando e sendo aplicada de uma maneira a beneficiar, sem esquecer do primo non nocere, né? Do primeiro não lesar. Isso aí, beleza? Galera, show de bola. Fiquem com Deus, aquele abraço, até semana que vem eu conto para vocês como é que foi o nosso Nefro Expert. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, turma.